Olá pessoal, então mais um vídeo e hoje vamos falar sobre trabalho mecânico, o que vem a ser trabalho mecânico. Então trabalho mecânico é uma espécie de energia. Então antes disso vamos definir o que é energia. Então não existe basicamente uma definição precisa do que vem a ser energia. Então a gente diz que energia é uma quantidade abstrata e a medimos apenas quando esta varia ou se transforma de uma forma para outra. Então é muito comum a gente também dizer que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas convertida. Normalmente a energia é associada à variação de alguma coisa. Então aqui vamos ver, nessa primeira parte, trabalho mecânico, que é a energia relacionada com a variação da posição. Então esse que eu vou falar agora, trabalho mecânico, realizado por uma força F. Então trabalho mecânico é energia associada com a variação da posição. Em outros vídeos eu vou falar sobre energia cinética e energia potencial e depois o teorema do trabalho e energia cinética, que relaciona energia cinética com trabalho mecânico. É o que eu vou falar agora, trabalho mecânico. Então, trabalho mecânico, aqui vamos chamar de W, realizado por uma força constante F. Então, a energia necessária, fornecida por uma força F, para deslocar uma partícula de massa m de uma posição inicial até uma posição final, a gente chama essa energia de trabalho mecânico, ou simplesmente de trabalho, que aqui vamos chamar de W. Então, o trabalho realizado pela força F para aplicar um deslocamento Δx sobre uma partícula, ele é definido dessa forma aqui. Então, aqui eu vou colocar trabalho em W e o subíndice que está associado com a força que realiza o trabalho. Então, ele é igual a força vezes Δx vezes o cosseno de θ. Aqui é a força, pessoal. Δx é o deslocamento. Então, aqui força tem unidade de Newton, deslocamento tem unidade de metro, e Newton vezes metro a gente abrevia para Joule. Então, a unidade de energia é o Joule, que eu vou chamar de J, e não mais Newton vezes metro. Então, está definido quem é quem nessa expressão aqui. Então, F é a força que realiza trabalho, cuja unidade que você deve usar aqui é o Newton. Δx é o deslocamento sofrido pela partícula, cuja unidade de deslocamento é o metro, no sistema internacional. E o θ é o ângulo entre a força e o deslocamento Δx. Então a situação é essa. Você tem aqui uma partícula de massa m, e essa partícula aqui vai estar sujeita a uma força aplicada F, e vai ser essa força que vai realizar o trabalho para deslocar a partícula da posição inicial x de I, até a posição final x de F, cujo deslocamento sofrido vai ser esse. O deslocamento aponta da posição inicial para a posição final, e ele vale posição final menos a posição inicial. Deslocamento é isso, é a variação da posição da partícula. Então aqui o sentido é importante, fica atento a esse ao sentido. Ele aponta do inicial para o final. Então nessa situação aqui, está aqui a força F empurrando o bloquinho. Quando ele chegar aqui na posição final, o trabalho realizado por essa força F, essa quantidade aqui, força vezes deslocamento. Então agora vamos ver uma interpretação, qual é a interpretação do cosseno de θ? Então o cosseno de θ a gente pode interpretar que seria a projeção da força na direção do deslocamento, ou paralela, na paralela do deslocamento ou na direção do deslocamento é a mesma coisa. Então a situação é essa aqui, quando você tem uma força inclinada em relação ao deslocamento, então θ é isso, é a inclinação entre a força e o deslocamento. Então esse termo aqui, cosseno de θ, é equivalente a você projetar essa força aqui, nessa direção aqui, na direção do deslocamento, que é essa daqui. Então esse é o significado do cosseno de θ. É só ver, que esse componente aqui da força é o F vezes cosseno. Então a situação está aqui, Então você tem a componente que é essa, perpendicular ao deslocamento, e você tem essa componente aqui paralela ao deslocamento. Somente essa componente aqui,
paralela ao deslocamento, somente ela é que realiza trabalho, porque essa componente aqui, ó, perpendicular vale zero. Então, esse é o significado do cosseno. Ou você projeta a força na direção do deslocamento, ou você projeta o deslocamento na direção da força, dá no mesmo. E agora vamos ver a interpretação do sinal mais ou menos. Então, conversão, tá, de sinais para o trabalho mecânico, W. Então, a gente diz que o trabalho é positivo, tá, quando a força e o deslocamento eles estão no mesmo sentido, ou possuem o mesmo sentido, aponta para o mesmo ponto. Então, nesse caso, a gente interpreta que a força F, tá, adicionou energia em forma de trabalho mecânico sobre a partícula M. Então, está aqui um exemplo, a força que aponta para a direita, e se o deslocamento também apontar para a direita, o trabalho é positivo. O trabalho realizado por essa força F, ele é positivo, e ele vale força vezes deslocamento, cuja unidade é o Joule, que é a unidade de energia. Energia, pessoal, é uma quantidade escalar, tá? Então, força, como vocês podem ver aqui, ó, eu preciso me preocupar para onde é que ela aponta, a direção e o sentido. Assim como deslocamento, eu preciso me preocupar qual é a direção e o sentido. Energia não, tá? Energia não tem direção nem sentido, é apenas um número. Então aqui eu não preciso me preocupar para onde é que ele aponta. Energia é uma quantidade escalar. Então nessa situação aqui, ó, mesmo sentido, trabalho é positivo. Aqui a força aponta agora. Outra situação, a força apontando para a esquerda, e se o deslocamento apontar para a esquerda, o trabalho ele continua sendo positivo. Eu aqui poderia imaginar isso, pessoal, que essa força aqui aponta para a direita, positivo, deslocamento para a direita, positivo, aí positivo vezes positivo fica positivo. Né? Ou aqui, ó, força apontando para a esquerda, força negativo, deslocamento apontando para a esquerda, negativo, negativo vezes negativo fica positivo. Dá no mesmo, tá? Pensar assim também. Então, é dessa forma que eu coloco o sinal positivo e agora o sinal negativo. Então, o sinal negativo ele é colocado quando a força F e o deslocamento Δx possuem sentidos opostos. Então, nesse caso, o trabalho é negativo. E a gente interpreta, nessa condição aqui, ó, o trabalho negativo, a gente diz que a força F removeu energia em forma de trabalho mecânico da partícula. Então, a força removeu energia. Aqui na situação anterior, tá? Quando o trabalho é positivo, a gente diz que interpreta que a força adicionou energia. E essa energia adicionada foi essa quantidade aqui, a partícula. Então, está aqui um exemplo, força apontando para a esquerda, e se o deslocamento apontar para a direita, o trabalho total é negativo, porque a força e o deslocamento possuem sentidos opostos. Ou outra situação aqui, ó, a força apontando para a direita e o deslocamento apontando para a esquerda, sentido contrário ao da força. O trabalho continua sendo negativo. Então, posso pensar assim também. Força apontando para a esquerda, negativo. Deslocamento apontando para a direita, positivo. E negativo vezes positivo dá negativo. Tá? Assim mesmo, poderia fazer análise aqui. Tá? Força apontando para a direita, positivo. Deslocamento para a esquerda, negativo. Positivo vezes negativo dá negativo. Então é dessa forma que a gente interpreta o sinal. Aí o sinal eu vou colocar na mão. Então, só aqui um pequeno exemplo, pessoal. Trabalho que realizamos no nosso dia a dia, tá? Então imagine só que tem aqui um atleta, está na academia, levantando peso, e ele vai levantar essa barra aqui, tá? Daqui da altura do peito até essa altura máxima aqui em cima. Vou chamar então daqui para cá de ΔX. Esse vai ser o deslocamento sofrido pela partícula. Então a situação é essa. A pergunta é, qual é o trabalho realizado pelo braço, ou pela força do braço da pessoa, tá? Então aqui eu tenho uma força, tá, que atua para cima, para você erguer o objeto, e o peso, que atua para baixo. Então esse peso ele vai subir daqui do ponto inicial até o ponto final. Então quando eu chegar nessa altura final, o trabalho realizado pela força do braço vai ser igual a
força do braço, que realiza o trabalho, vezes o deslocamento, que ele aponta do inicial para o final. A força aponta de baixo para cima, o deslocamento aponta de baixo para cima, o trabalho é positivo. Vamos supor que aqui, ó, cada peso aqui é 30 kg. 30 kg aqui do lado, 30 kg do lado esquerdo, e o peso total dá 60 kg. A massa total 60 kg vezes 10, que é a gravidade, 600 N. E vamos supor que essa altura daqui para cá vale meio metro. Então, nessa situação, a energia gasta pela força do braço vai ser igual a 600 N vezes meio metro, que dá 300 Joule. Então, essa é a energia requerida para você erguer esse peso de 60 kg da posição inicial até a posição final, que totaliza meio metro, ou 50 centímetros. Cuidado, eu aqui devo usar a unidade de força Newton e a unidade de deslocamento 1 metro. Outro caso aqui, tá? Sobre realização de trabalho. Fazer perna. Então, quando essa pessoa aqui, ó, ela leva o peso daqui, desse ponto aqui, posição inicial, até a posição final, a situação é essa. Fazendo o diagrama de corpo livre desse peso aqui, ó, vou representar por uma massa, uma partícula, e eu vou ter aqui a força da perna, tá? Para elevar essa partícula. Eu vou ter aqui contrário a força de atrito. Eu vou ter aqui, devido ao contato físico com peso, com essas ferragens, a reação normal, é isso? E agora, por último, que eu sempre coloco por primeiro, a força-peso, que atua sempre na vertical. Então, essa vai ser a força da perna sobre a partícula. O trabalho realizado, como consequência, eu vou querer saber o trabalho realizado pela força da perna sobre a partícula para deslocar essa partícula, ou esse peso, da posição inicial para a posição final. E ele vale aqui, pessoal, força da perna vezes ΔX. Lembra, essa equação aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Ela só é válida quando a força é constante ao longo do deslocamento. Se a força for variável, isso daqui não vale não. Aí teria que usar o cálculo integral. Então, vamos ver agora um exemplo numérico. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, um bloco sujeito a 3 forças externas, que é essa força aplicada F, a força peso, não é isso? E a reação normal, porque o bloco está em contato com essa superfície aqui. Então, a pergunta é, calcular o trabalho realizado para deslocar um corpo de massa M, que vale 10 kg, tá? Então, imagina só que esse bloco aqui vale 10 kg. Então, eu quero deslocar ele da posição inicial, 10 metros, até a posição final, que é 40 metros. Então, calcular o trabalho realizado pela força. Item A. A força aplicada está de 100 N, que é essa daqui. Item B. Pela reação normal, que é essa daqui. E depois, por último, pela força-peso, que é o item C. Tá? Então, a situação é essa. Está aqui o bloco, na posição inicial. E veja, eu quero saber qual foi o trabalho realizado quando ele saiu daqui da posição inicial, que vale 10 metros, até a posição final, que vale 40 metros. Então, vocês observem que o deslocamento sofrido foi posição final menos a posição inicial. 40 menos 10, 30. Então, o deslocamento é 30 metros. Então, vamos lá. Item A. Quanto é que vale o trabalho realizado pela força aplicada? Então, veja. A força aponta da esquerda para a direita e o deslocamento também aponta da esquerda para a direita. Então, a força e o deslocamento possuem o mesmo sentido. Se ele possui o mesmo sentido, o trabalho realizado pela força F vai ser positivo, tá? Aqui a expressão geral. Então, agora eu vou calcular o trabalho realizado pela força F. Então, vai ser igual a força, tá? Que é essa expressão aqui, força, vezes deslocamento, que eu acabei de calcular, 30 metros, positivo, porque a força e o deslocamento possuem o mesmo sentido, ambos apontam para a direita. E veja, aqui eu coloquei cosseno de zero, porque θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, que nesse caso aqui o θ vale zero. Cosseno de zero vale 1, tá? Então aqui fica 1, e é só multiplicar agora 100 por 30, que dá 3.000 Joule. Então o trabalho realizado pela força F é
3.000 joules, tá? Então essa energia aqui, ó, já que ela foi positiva, ela foi adicionada à partícula pela força F, quando ela chegou nessa posição final aqui, tá? Quando ela chegou nessa posição final, a partícula ganhou 3.000 joules da força F de energia. Então, trabalho realizado pela força normal, ou reação normal. Então, pessoal, está aqui a expressão geral que é essa, tá? Vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo entre a força, que é a força normal, e o deslocamento, que é esse, ele vale 90 graus. Então, ó, cosseno de 90 vale zero, tá? Então, a reação normal, ou o trabalho realizado pela reação normal, vale zero. De uma forma geral, a reação normal nunca realiza trabalho, pois essa reação é sempre perpendicular ao deslocamento. Então, nunca a reação normal realiza trabalho, nunca. E por último, o trabalho realizado pela força-peso, durante a posição inicial até a posição final. Tá? Então, de novo, ó, a força-peso aqui vai coincidir, tá? Que só foi uma pequena coincidência. O trabalho da força-peso vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força, que é essa daqui, ó, e o deslocamento, que é esse. E de novo, ó, o ângulo aqui vale 90 graus. O cosseno de 90 vale zero, tá? Então, aqui nessa situação aqui em particular, o trabalho realizado pela força-peso vale zero. Zero joule. De uma forma geral, pessoal, a força-peso, tá? Ela só realiza trabalho quando vem uma diferença de nível na vertical. Então, se o movimento é só na horizontal, a força-peso nunca vai realizar trabalho, porque ela vai ser sempre perpendicular ao deslocamento, tá? Então, a força-peso ela só vai realizar trabalho quando você tiver um plano inclinado. Próximo item, que é esse daqui, tá? Então, vamos supor o seguinte, que eu quero calcular o trabalho realizado por uma força-peso sobre um bloco, tá? De massa 10 kg de novo durante, item A subida de uma altura de 10 metros. Ave Maria, 10 metros não, pessoal, 100 metros. E o item B, descida de uma altura de 100 metros. Então, solução, o item A, durante a subida, tá? De uma altura de 100 metros, eu vou ter essa situação. O deslocamento aponta da posição inicial para a posição final. Então, cujo deslocamento vertical ele vale 100 metros, tá? Coloquei aqui 100 metros. Aí veja, então essa aqui é a situação. Eu tenho aqui o bloco, que está inicialmente aqui, tá? E ele vai subir 100 metros. E a pergunta é, quando ele chegar aqui na posição final, cujo deslocamento daqui para cá, ele é igual a 100 metros, qual foi o trabalho realizado pela força-peso? Tá? Então vocês observem, deslocamento aponta do inicial para o final, de baixo para cima, e o peso aponta de cima para baixo. Então aqui o trabalho realizado pela força-peso ele é negativo. Por isso que tem o sinal aqui negativo. E o trabalho é força vezes deslocamento. Força aqui é a força-peso. Massa 10 kg, 10 vezes G, que é a gravidade, vale 100 N. Então o peso vale 100 N e o deslocamento na vertical é 100 metros. Então 100 vezes 100 dá 10.000 joules. Então sinal negativo é porque a força e o deslocamento possuem sentidos opostos. Então a gente interpreta dessa forma. Então quando o bloco chegou nessa posição final aqui, ó, já que o trabalho foi negativo, a gente interpreta que a força-peso tá, removeu energia. Essa quantidade aqui que ela removeu da partícula. Então vamos ver depois, tá, que essa energia removida ela veio da energia cinética, que é associada à velocidade. Então é por isso ó, que quando você joga um objeto para cima, ao longo da subida, ele vai perdendo velocidade, porque o trabalho realizado pela força-peso ele é negativo. E agora o item B de uma descida, tá? Seria o caso contrário agora. Então você tem aqui a condição inicial, o bloco está aqui, e ele vai descer 100 metros. Então, deslocamento aponta do inicial para o final, e ele vale 100 metros. Já li aqui o deslocamento. Posição final menos a posição inicial. Deslocamento aponta de cima para baixo, a força-peso sempre aponta
de cima para baixo, tá? Então, nessa situação agora aqui, ó, na descida, quando ele chegar aqui embaixo, o trabalho realizado pela força-peso ele vai ser positivo. E ele vale força vezes deslocamento. A força, que é a força-peso, continua sendo 100 N. O deslocamento que foi o mesmo, tá? 100 metros. Então, aqui dá mais positivo, porque a força e o deslocamento possuem o mesmo sentido. Então, 100 vezes 100 dá 10.000 joule, que é a unidade de energia, que é o joule. Então, positivo a gente interpreta da seguinte forma. Quando o bloco chegou aqui na posição final, ele ganhou, tá, essa quantidade de energia que foi fornecida pela força peso. Então, essa energia que ele ganhou, o que ele vai fazer é isso. Ele vai aumentar de velocidade. Tá? Então, por isso que quando você solta um objeto, tá, ao longo da descida dele, ele vai ganhando velocidade, vai aumentando, aumentando, aumentando de velocidade. Porque a força-peso realiza um trabalho positivo, sempre positivo na descida. Então o bloco pega essa energia aqui, ó, e transforma em energia cinética. Vou falar lá na frente. Ele vai ganhando velocidade. Outro exemplo, esse caso aqui, agora o plano inclinado, tá? Então imagina só que eu tenho aqui um plano inclinado, cuja inclinação é θ em relação à horizontal, e esse ângulo θ aqui vale 30 graus. Então esse plano aqui, ó, ele tem atrito dinâmico que vale 0,3 e o coeficiente de atrito estático ele vale 0,4. Então, de novo, eu vou ter um bloco de massa 10 kg, tá? E ele vai ser solto. Quando ele vai ser soltando esse bloco, pode acontecer duas coisas. Quando você soltar ele, ou ele ficar aqui, tá? Devido ao atrito, ou ele descer, deslizar para baixo, tá? Então, se ele deslizar para baixo, até a base, então a pergunta é, qual é o trabalho mecânico, tá? Realizado por todas as forças externas que atuam nesse bloco aqui? Então, até este chegar à base, tá? Daqui do ponto inicial até o ponto final. Então, antes disso, ó, vou ter que fazer uma análise do atrito para saber se esse bloco ele vai descer ou não, ou ele vai ficar onde você deixar ele. Então, essa que é a situação, tá? Item A, calcular o trabalho realizado por todas as forças externas. Então, para saber quem são as forças que atuam no bloco, eu preciso fazer o diagrama de corpo livre, tá? Não tem jeito. Quase sempre eu vou precisar desse diagrama de corpo livre. Então tá aqui, pessoal, a situação é essa, e no item B é calcular o trabalho total. Então o trabalho total é você somar todo mundo, tá? É o trabalho realizado por todas as forças externas que atuam no bloco. Então aqui, ó, eu vou calcular o item B se eu tiver feito o item A, porque o item B é só você somar todo mundo aqui do item A. Então a situação é essa, eu estou com o bloco inicialmente aqui nessa posição, tá? Então aqui, ó, é dito que ele está numa altura já de 5 metros em relação, se encontra numa altura de 5 metros, de um plano inclinado de 30 graus. Então daqui da posição inicial até a base, tá? Que é essa daqui, ó, essa altura aqui é a altura na vertical, e ela vale 5 metros. E eu quero saber o seguinte, ó, então eu tenho aqui a altura na vertical, aqui seria o deslocamento na vertical, e também tem o deslocamento, tá? Ao longo da superfície do plano, que é esse daqui, ó. Então o bloco vai se deslocar daqui até aqui. Aqui é a base do plano, tá? Então ele vai sair da posição inicial até a posição final, que é essa daqui. E eu quero saber qual foi o trabalho realizado por todas as forças externas, daqui desse ponto até aqui, pelas forças que atuam no bloco. Então vamos ver depois quem são essas forças que atuam no bloco, tá? Mas antes disso, veja, eu já de cara já posso calcular, ó, essa altura aqui vale 5 metros, tá? Que foi dada, 5 metros. Então essa altura aqui vale 5 metros, que é esse cateto. E eu quero saber quanto é que vale essa hipotenusa. Tá vendo? Então vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, que é esse daqui. Então, um triângulo retângulo usa a relação de seno ou cosseno. Então, seno de θ. Seno desse ângulo aqui é cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é o maior lado. Então, a hipotenusa eu já descobri, ó. Isolando ele vale H sobre seno de θ, onde θ é 30 graus. Então, ó, já tenho esse comprimento aqui foi dado, que é essa altura. Eu acabei de calcular esse deslocamento aqui ao longo da superfície do plano.
Então veja, vamos lá calcular quem são essas forças, tá? Tem que saber força. Para calcular o trabalho tem que saber qual é a força. Eu acabei de descobrir o deslocamento. Já sei todo mundo aqui, o deslocamento ao longo do plano e ao longo da vertical. Então, pessoal, sempre quando eu lidar com plano inclinado, eu adoto sempre o eixo X ao longo da superfície do plano, tá? Que é essa daqui. Sempre eu coloco o eixo X ao longo da superfície do plano, porque fica mais fácil, tá? De se resolver. É a forma mais fácil. Então, aqui eu coloquei só do lado a força-peso, tá? Que agora eu vou pegar esse bloco e fazer o diagrama de corpo livre dele separado. Bom, diagrama de corpo livre do bloco, tá? Então, tá aqui as forças já que atuam no bloco. Eu vou ter aqui o bloco isolado. Eu vou ter aqui a força-peso, tá? Que é essa componente aqui, ó. Que eu já projetei ela. Então, esse PG de X é a projeção da força-peso na direção X, tá? Que é essa daqui. Então, já tem essa componente, já fiz lá atrás há muito tempo. E eu vou projetar também essa componente aqui da força-peso na direção Y, que é essa componente aqui, tá? Então agora, por isso que eu vou tirar já, remover essa força. Então essa força aqui, ó, ela já está representada pela sua componente X e pela sua componente Y. Então vou tirar a força peso, já está aqui. Então está aqui a força peso, já coloquei. Agora eu vou colocar a reação normal, que é uma força de contato entre o bloco e a superfície. E ela aponta da superfície para o corpo. Está aqui ela. E agora a tendência é essa. Se você solta o bloco aqui, ó, se não tem atrito, esse bloco vai descer, tá? Se ele vai descer, a tendência de movimento do bloco é na direção positiva, tá? No sentido positivo do eixo X. Então, o atrito, já que aqui tem atrito, ele vai atuar a se opor ao movimento. Então, ele vai atuar no sentido contrário ao eixo X. Então, nessa direção, nesse sentido aqui, tá? Que é a direção X, que é ao longo da superfície do plano. Pessoal, então, antes da gente resolver, tá, calcular quem são essas forças e os trabalhos externos, vamos fazer uma pequena análise do atrito, para saber se realmente esse bloco vai descer ou ele vai ficar aqui parado. Tá? Então, pequena análise do atrito. Então, vamos lá. Foi dito aqui, ó, que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície, tá, ele vale 0,4. Então aqui já poderia calcular qual é a inclinação crítica, que é essa daqui, ó. Inclinação crítica é aquele valor, é o máximo valor que você consegue elevar, tá? Inclinar essa superfície para que o bloco fique ainda em equilíbrio, tá? Em repouso. Então nesse caso aqui, ó, calculando esse valor crítico, que é a tangente inversa do μe. Então aqui, ó, fazendo a conta com a calculadora, o arco tangente de 0,4 dá 21,8 graus. Então vocês observam que essa inclinação crítica aqui é 21,8 graus. Se você ultrapassar esse valor, o bloco ele vai deslizar. E se você analisar aqui, ó, o ângulo é 30 graus. Então, de fato, o bloco ele vai descer, tá? Ele vai deslizar. O atrito não consegue não manter em equilíbrio aqui. Então, o bloco com certeza está deslizando, pois a inclinação do plano é 30, que é muito maior do que esse valor aqui, né? Eu poderia também ter feito essa análise a partir do valor máximo, tá, da força de atrito. Porque se esse valor máximo aqui, ó, do atrito estático máximo for maior do que essa componente da força-peso, então eu posso garantir que o bloco ele vai estar em repouso. Mas, caso contrário, se essa componente aqui da força-peso for maior do que o valor máximo da força de atrito, o bloco ele está deslizando, tá? Então aqui eu já sei que o bloco está deslizando, mas vamos supor que eu não tivesse feito essa análise aqui, tá? Vou fazer a análise a partir da força de atrito estático máximo. Então, para isso eu preciso calcular quanto é que vale a reação normal, porque a força de atrito estático máximo é a reação normal vezes o μe, que é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície. Pessoal, então aqui, ó, aplicando a primeira lei de Newton no eixo Y, impondo a condição de equilíbrio estático, porque aqui nesse eixo o bloco está em equilíbrio. Ele pode estar acelerado aqui na direção X, mas aqui nesse eixo Y ele está em equilíbrio. Então, somatório de força no eixo Y, vou somar todo mundo igual a zero. Então, eu vou ter aqui a força normal, positivo, porque ela aponta para cima, e para cima eu adotei como sendo positivo. Essa componente da força-peso
no eixo Y negativo, porque ela aponta para baixo, tá? E para baixo é o sentido negativo. E essa componente aqui, ó, eu já fiz lá atrás. Ela vale peso vezes o cosseno de θ, onde θ é esse ângulo aqui. Então, vamos calcular numericamente quanto é que vale essa reação normal. Então, está aqui, ó, a reação normal é o peso vezes cosseno de θ. Então, peso é massa vezes G. Massa vale 10 kg, G, que é 10. Então, aqui dá 100 vezes cosseno de 30, vai dar 0,86. Tá? Então, fazendo a conta com a calculadora, eu descubro que a reação normal é 86,6 N. Então, com isso, o valor máximo da força de atrito é o μe vezes a normal. O μe vale 0,4. A reação normal, acabei de descobrir. Então, multiplicando dá 34,64 N. Então, ó, esse daqui é o valor máximo da força de atrito, tá? Que pode atuar no bloco. Então, a pergunta é, se essa componente aqui, ó, for maior do que esse valor máximo aqui, o bloco está descendo. No entanto, por outro lado, se essa componente aqui for menor do que esse valor aqui, ó, o bloco está parado, ele fica em repouso. Então, quem atua nele é o atrito estático, não o máximo, tá? Ele ia coincidir com esse valor aqui, se o bloco está em repouso. Então, tendo o valor da força de atrito estático máximo, vamos agora calcular quanto é que vale, ó, essa componente aqui, tá? Da força peso, na direção X. Então, ó, essa componente aqui, ela vale o peso vezes seno de θ. Então, peso 100 N vezes seno de 30, que é o θ. Seno de 30 vale meio, então aqui dá 50 N. Então, vocês observem que 50 N, que é esse valor aqui, é maior do que o atrito estático máximo. Então, o bloco está descendo o plano inclinado. Então, se ele está descendo, ele está sujeito ao atrito dinâmico. Não é esse não, tá? Não é esse não. É o atrito dinâmico. Então, o atrito dinâmico ele é igual a o μd vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito dinâmico entre a superfície e o bloco, ele vale 0,3, tá? Que ele é sempre menor do que o estático. Então, a força de atrito dinâmico que atua no bloco, ele vale 26 N, tá? Esse daqui é o atrito que atua no bloco. Ele aponta para um sentido contrário ao que você adotou como sendo positivo, que é esse daqui no eixo X. Então, a força de atrito, pessoal, é sempre paralela à superfície, tá, de contato. Então, a superfície ela é sempre paralela à superfície de contato, tá? E ela é sempre se oposta, vai se opor ao movimento. Se a tendência é descer, o bloco descer, ele vai atuar contrário. Se a tendência do bloco, alguma força está empurrando ele para cima, ela aponta para baixo. Sempre oposta ao movimento do bloco. Sempre. Então, feito isso, ó, eu poderia com completeza depois. Vamos calcular aqui, ó. Veja, o atrito está nessa direção aqui, não é? Que é a direção X. Então, para calcular o trabalho da força de atrito, eu vou calcular quanto é que vale esse deslocamento, que é para sair desse ponto inicial até a posição final, aqui embaixo. Quanto é que vale esse deslocamento? Já fiz ele aqui, ó. Tá aqui ele. É o H vezes seno de 30, tá? Aqui é θ. Então, H vale, que é essa altura aqui na vertical, vale 5 metros, dividido por seno de 30. Seno de 30 é meio, tá? Então, aqui seria 5 dividido por meio, que dá 10. Então, daqui para cá vale 10 metros. E aqui para baixo vale 5 metros, que foi dado, que é a altura vertical. Então, vou guardar esse valor, ó, vou usar ele na força de atrito. Pessoal, eu poderia calcular aqui por completeza, tá? Não vou precisar não. Quanto é que vale a aceleração do bloco, tá? Então, a aceleração do eixo X é força resultante pela segunda lei de Newton. Isso é igual a massa vezes a aceleração resultante. Então, força resultante vale, tá aqui, consultar o diagrama de corpo livre. Força de atrito, para a esquerda, negativo, mais a componente da força peso na direção X, positivo, porque eu adotei positivo nessa direção aqui, nesse sentido aqui, tá? Então, a força de atrito dinâmica eu já acabei de calcular, que vale 26, tá? Então, aqui fica menos 26. E a componente da força peso na direção X eu também acabei de calcular, 50 N. Então, aqui fica menos 26 mais 50 N. Essa
Essa soma aqui dá 24, né? Esse é 24 newton, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, com isso eu descubro que a aceleração é 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês observem que se não tivesse atrito, tá? Aqui seria zero e a aceleração seria 5 metros por segundo ao quadrado. 5, que é aquele g vezes seno de θ. Pessoal, então a situação está aqui, tá? Repeti ela, coloquei as quantidades que eu acabei de calcular e agora vamos calcular o trabalho realizado pela força-peso, pela força de atrito e pela força normal. Então, trabalho da força-peso. Então, tem aqui ó, o trabalho da força-peso é força vezes deslocamento, que nesse caso aqui, ó, deslocamento é essa altura aqui, ó, daqui para cá. Veja, força-peso aponta de cima para baixo e ela está na vertical. O deslocamento aponta do inicial para o final, que é esse daqui, tá? Na vertical o deslocamento é 5 metros. Então, o trabalho realizado pela força-peso daqui para cá, tá? Vale peso, que é massa vezes G, dá 100 Newton, vezes o deslocamento na vertical, que é 5 metros, que é essa distância daqui para cá. Então, 100 vezes 5 dá 500 Joule. Ou eu poderia ter usado o seguinte, projetado essa força aqui, ó, na direção do deslocamento, tá? Que é pegar essa componente aqui, tá? Pega essa componente aqui e multiplicar ela pelo deslocamento, que é daqui para cá, deslocamento ao longo da superfície do plano. Então, componente da força-peso vale 50 Newton, calculei lá atrás, e o deslocamento ao longo da superfície do plano ele vale 10 metros, tá? Então, 50 vezes 10 dá 500 Joule. Dá no mesmo, tá vendo? Dá no mesmo. Esse valor aqui é igual a esse. Aqui eu usei o deslocamento e a força na mesma direção. E aqui eu projetei a força-peso na direção do deslocamento, que aqui eu peguei o deslocamento ao longo da superfície do plano, como vocês podem ver aqui. Então, está aqui da força-peso, vale 500 Joule, positivo. Então, quer dizer que a força-peso adiciona energia. Quando chegar aqui, esse valor de energia terá sido adicionado à partícula. E o trabalho realizado agora pela força de atrito. Então, força de atrito. Pessoal, o trabalho da força de atrito ele é sempre negativo, tá? Porque ele é sempre oposto ao deslocamento, sempre. Então, veja, o deslocamento ele aponta daqui para cá e a força de atrito aponta no sentido contrário, tá vendo? Ele aponta daqui para cá, sentido oposto. Então, a força de atrito e o deslocamento possuem sentidos opostos. Se é oposto, o sinal é negativo. O valor da força de atrito estático vale 26 Newton. Acabei de calcular lá atrás também. É só voltar o vídeo. 26 Newton, que é o atrito dinâmico, tá? Cuidado, não é estático não, dinâmico. Vezes o deslocamento ao longo da superfície do plano, daqui para cá, que vale 10 metros. Então, 26 vezes 10 dá 260. Negativo porque sempre é negativo. O trabalho realizado pela força de atrito ele é sempre negativo. Que vale, então, nesse caso aqui, menos 260 Joule. E por último, então veja, as forças externas que atuam no bloco, né, isso é a força-peso, que é essa daqui, ó, a força normal e a força de atrito. Já calculei da força-peso. Acabei de calcular da força de atrito. E agora falta da reação normal. Então veja, reação normal de novo. Ó. Nunca realizar trabalho. O trabalho realizado pela reação normal é sempre zero. Tá? Nunca realizar trabalho. E veja aqui, né, que agora aqui nessa situação do plano inclinado, a força-peso realizou o trabalho. Tá? Então aqui foi diferente de zero da força-peso. Foi diferente de zero porque agora aqui ó, você teve essa diferença de nível. Tá vendo que foi exatamente essa altura aqui, na vertical, entre o ponto inicial e o ponto final. Então, está feito o item A, calcular o trabalho realizado por todas as forças externas, que é da força-peso, força normal, força de atrito. Força normal nunca realiza trabalho, tá? Então eu nem vou mais colocar isso daqui, não vou mais. Força normal é sempre zero. E agora o item B, calcular quanto é que vale o trabalho total, que é você somar essa quantidade aqui, mais essa e mais essa. Trabalho total, que é a soma
da força-peso, da força de atrito, da reação normal. Então tá aqui, ó. Força-peso foi 500 newton. Eita, pessoal, 500 joule, tá? Desculpa. Mais o trabalho realizado pela força de atrito, que deu menos 260 joule, mais a reação normal, que é zero. Então, somando, deu 240 joule, tá? Então, esse daqui ó, foi o trabalho total realizado por todas as forças externas. Então, positivo quer dizer que ao chegar aqui embaixo, ó, com certeza, a velocidade dessa partícula vai ser maior do que aqui em cima. Tá? Porque aqui ela vai pegar essa energia que ela ganhou e vai transformar em energia cinética, que é associada com a velocidade. Pessoal, potência média, tá? Então a gente viu anteriormente trabalho mecânico, que é o trabalho realizado por uma força F. Então, você tem lá o trabalho realizado por uma força e a gente não sabe, tá? O quanto tempo é que durou a realização desse trabalho, não foi? Porque pode ter durado um dia, um ano ou um século, aquele trabalho realizado. Então a potência média, ela tenta quantificar isso. O quão rápido, tá? Um trabalho pode ser realizado por uma força F. Então a definição de potência nada mais é do que trabalho, tá? Que agora eu vou chamar assim, trabalho por tempo, onde ΔT é o tempo que durou a realização de trabalho. Então esse W aqui, ó, que eu vou colocar dessa forma, para não confundir com unidade de W de trabalho, tá? Porque agora aqui, ó, a unidade de potência, que é Joule por segundo, Joule, que é a unidade de trabalho, ΔT, que é a unidade de tempo, que é segundo. Então aqui fica Joule por segundo, que a gente abrevia, tá? Para watts. Então agora potência é watts, que é a unidade de watts, que vamos chamar aqui apenas de W. Então para não confundir esse W aqui de trabalho com a unidade watts, vou colocar agora que trabalha dessa forma, tá? Então, o trabalho aqui, ó, é o trabalho realizado, cuja unidade é o Joule, e ΔT é o intervalo de tempo em segundo que durou a realização do trabalho. Então, Joule por segundo é o watts, tá? E veja aqui, pessoal, nosso dia a dia, né? Potência, ó, um ventilador mais ou menos de 40 centímetros, ele tem essa potência aqui, 100 watts. Quer dizer que ele gasta 100 joules a cada segundo de uso. Essa é a potência do ventilador. Olha a potência de um ar-condicionado. Hoje em dia já está bem econômico. Esse Samsung aqui, modelo inverter, de 9.000 BTU, ele consome mais ou menos 815 joules por segundo de energia. Essa é a potência dele, a energia consumida por segundo. Então, o ar-condicionado, modelo split, aqui tem um liquidificador, que é mais ou menos isso, 1000 watts, tá? Então, quando esse liquidificador está em uso, ele vai gastar 1000 joule de energia por segundo. Secador de cabelo, que consome mais ou menos 2000 watts, ou joule por segundo. E por último, chuveiro elétrico, né, que consome mais ou menos 7700 watts, ou 7700 joule por segundo. Pessoal, então com essa expressão aqui, ó, de potência, que é energia por tempo, se eu quero calcular, por exemplo, energia, é equivalente a multiplicar ΔT por potência, tá? Então, ver aqui a importância, né, de razão entre variáveis, que eu chamei, ó. Então, vamos pegar um exemplo numérico, tá? Do nosso dia a dia. Então, vamos supor que eu tenho aqui um chuveiro elétrico, tá? E ele tem uma potência de 5.000 watts, tá? Vou colocar um valor mais modesto, 5.000. O que eu mostrei anteriormente foi 7.700. Vamos pegar um chuveiro um pouco mais, uma potência um pouco menor. 5.000 watts, que é equivalente a 5.000 joules por segundo. Então, o item A é: qual a energia gasta, tá? Por esse chuveiro quando você usa ele durante um banho, tá? Que durou 10 minutos. Então, se você tem aqui um tempo, 10 minutos, com esse chuveiro ligado, qual foi a energia gasta? Esse é o item A. Calcular a energia gasta em um banho de 10 minutos, usando chuveiro de 5.000 watts, ou 5.000 joules por segundo. O item B: quanto se gasta em reais, tá? Agora em real, da energia consumida no item A. Então, nesse caso aqui, ó, se você
usou o chuveiro por 10 minutos, qual foi a energia gasta? É isso que eu quero calcular do item A, e depois no item B é converter isso em real, tá? Sabendo que 1 kWh é equivalente a 0,8 reais. Real, né? 80 centavos de real. Então veja, pessoal, esse valor aqui que eu peguei, tá? É bem realístico, ó. Se você ver aqui na sua conta de energia, aqui é a tarifa que você paga. 0,79 é o valor do quilowatt-hora. Tá? Então aqui, ó, vou arredondar, não vou pegar 0,79, vou pegar 0,8 centavos de real. Então, quilowatt-hora é equivalente a 0,8, 80 centavos de reais. E, bom, vamos lá responder o item A. O item A, calcular a energia gasta. Então, a energia gasta é só você isolar o W, que é a energia, que é o trabalho. Tá? Então, é passar ΔT multiplicando a potência. A potência foi dada, 5.000 watts. Tá? 5.000 watts. Lembrar, watts é joule por segundo. E ΔT é o intervalo de tempo em segundos, que nesse caso aqui foi 10 minutos. Então, 10 minutos é equivalente a 10 vezes 1 minuto, né? 1 minuto é 60 segundos. Então, aqui dá 600 segundos, tá? Então, multiplicando esse tempo por essa energia, ou por essa potência do chuveiro, aí você vai ter segundo em cima, vai cancelar com segundo embaixo, e vai restar apenas o joule, né? Que é a unidade de energia, como deveria ser. Vamos fazer a conta com a calculadora, tá? 5.000 vezes 600 dá 3 milhões. 3 milhões de joule. Então, ó, esse chuveiro ele vai consumir em 10 minutos 3 milhões de joule de energia. Lembrar que essa energia aqui, ó, vai ser convertida em energia térmica, né? Para aquecer a água. Então, esse é o item A. Quanto se gasta de energia em joule ao final de um banho de 10 minutos? 3 milhões de joule. E o item B, qual é o valor que a gente vai pagar, tá? Quanto é que vai custar esse banho em real? Então aqui, pessoal, fazendo a conversão, 1 kWh que é dado, tá? 1 kWh, vamos ver quanto é que vale 1 kWh. Então, 1 kg é equivalente a 1.000. 1.000, não é isso? 1 kg é 1.000. Watts é joule por segundo. É o que eu coloquei aqui, ó. Aqui é watts, aqui ele, joule por segundo. Vezes hora. 1 hora eu vou converter, tá? Vou converter 1 hora para segundo. Então, 1 hora é equivalente a 3.600 segundos. Então, multiplicando isso daqui, ó, 1.000 por 3.600, você vai ter 3 milhões e 600 joule. 3 milhões e 600 mil joule, tá? É esse valor aqui. É 1 kWh equivalente a 3 milhões e 600 mil joule. Isso, por sua vez, é igual a 80 centavos de real, não é isso? Ou 0,8 real. Então, agora é só converter. Essa quantidade aqui, tá? Converter joule para real. Tá vendo aqui a relação é essa, então, de conversão. Ó. Quero converter joule para real. Então, tá aqui a igualdade. Então, seria aqui você multiplicar por 1, tá? Isso. Então, multiplicar por 1, ó, eu pegar, por exemplo, já que eu quero eliminar o joule, eu vou pegar 0,8, né? E dividir por 3 milhões e 600 mil joule. Que essa razão aqui, então, ó, já que aqui é uma igualdade, essa razão aqui dá 1. Aí, vou multiplicar pelo item A, que é essa quantidade aqui, ó, converter unidade. Feito isso, ó, joule, cancela com joule, e quando você faz a conta com a calculadora, vai dar 0,67 real. Então, esse é o preço de um banho de 10 minutos usando esse chuveiro aqui, de 5.000 watts. Você vai gastar 0,67 real por banho. Então, essa é a resposta do item B. Pessoal, agora imagine só que a casa tem 4 pessoas. Aí, cada pessoa leva o mesmo tempo no banho, 10 minutos. Então, se a casa tem 4 pessoas, e cada pessoa vai tomar apenas um banho por dia. E veja, ao longo de um mês tem 30 dias, tá? Então, eu vou pegar 4 pessoas, vou multiplicar por 30, que é o número de dia em um mês, tá? E agora eu vou multiplicar por banho. Então, fazendo a conta, ó, olha só, pessoal. Em um mês, você vai gastar 80,4 reais, tá? De energia só de banho. Se a sua casa tiver 4 pessoas,
e de modo que cada pessoa toma apenas um banho por dia e leva 10 minutos por banho. E o chuveiro ele tem uma potência de 5.000 watts. Tá? Então, seria esse valor aqui, ó, que é bem realístico, né? Bem realístico. Então, tá aqui, tá? Esse valor aqui é o valor que a gente paga mesmo. É só pegar a sua tarifa, sua conta de energia e verificar aqui, ó, o preço do quilowatt-hora. Eu aqui arredondei. Aqui dá 0,79 e aqui eu coloquei 0,80. Então, tá aqui um exemplo de aplicação de potência. E vejam, pessoal, é dito, né, que o ser humano ele deve ingerir mais ou menos 2.000 quilocalorias por dia, tá? Em alimento, não é isso? Então a pergunta é, o item A, quanto é que vale essa energia aqui, ó? Quanto é que vale essa quantidade aqui em joule? Tá? Calcular essa energia em joule. Então a gente precisa de energia, e energia a gente obtém a partir dos alimentos. Então, qual seria essa energia em joule que a gente precisa por dia? E o item B seria o seguinte, calcular essa energia por dia. Se eu pegar essa energia, tá, e dividir por um dia, em segundo, eu vou ter a potência, que a energia gasta por segundo pelo ser humano. Então, vamos ver o item A, calcular essa energia, tá? Então, a energia vai ser, tá aqui, ó, vou converter isso, tá, aqui já é energia, eu só vou converter para joule. 2.000 quilo de novo, é 10 elevado a 3, ou 1.000. Então, repetir aqui, ó, 2.000 está aqui repetido, o quilo, ele vale 1.000, e caloria vou converter para joule, tá? Então, depois eu vou falar nisso. Uma caloria é equivalente a 4,19 joule. Então, multiplicando 2.000 por 1.000 vezes 4,19 dá 8.000, 8,38 vezes 10 elevado a 6 joule. Então, a gente deve consumir por dia aproximadamente 8 milhões, não é isso? 308 mil joule de energia. Esse é o item A. Agora o item B é calcular a potência média do ser humano. Então seria pegar essa energia e dividir por tempo, tá? Que o tempo é um dia, e ver quanto isso dá. Então, tá aqui, pessoal, a energia 8,38 vezes 10 elevado a 6, tá? Que é esse valor aqui. E aqui vou dividir ΔT, né? ΔT é um dia. Um dia é equivalente a 24 horas e uma hora equivalente a 3.600 segundos, tá? Então, teria que fazer essa conta aqui embaixo, multiplicar 24 por 3.600. Essa multiplicação vai dar 86.400 segundos. Só fazer a conta. E depois, pegar esse valor aqui e dividir por 86.400 segundos, tá? Então, vocês vão encontrar 97 watts, tá? Então, olha só como é interessante, né, pessoal? O ser humano, ele é equivalente, tá? Ele consome aproximadamente 97 joules de energia por segundo, tá? Então é como se a gente fosse equivalente a uma lâmpada incandescente de 100 watts, tá? Então veja, se a gente fosse ligado na tomada, a gente ia gastar essa quantidade aqui, ó, de energia. Essa seria a nossa potência, 97 watts, tá? Que é bem próxima da potência de um ventilador, tá? Então o ser humano, ele para funcionar ligado na tomada, ele ia ser requerido, ele ia consumir aproximadamente 100 watts, ou 100 joules de energia por segundo de uso. Então, com isso, vamos ver aqui outras unidades de potência, tá? Potência média. Então, é muito comum a gente usar o watts no sistema internacional, tá? Mas tem também a unidade que é o CV, que é o cavalo-vapor. Então, o cavalo-vapor é equivalente a 735,5 watts. Lembrar que watts é joule por segundo, que é a unidade de potência. Então, o motor, tá aqui o motor de um carro popular é mais ou menos 70 CV. Tá? Um carro popular, motor 1000, é mais ou menos 70 CV. Um carro mais potente pode chegar a 180 ou até 200 CV. Bomba d'água. Tá aqui, pessoal, bomba d'água. Olha só a potência dela, que foi dada aqui, ó. Um meio HP. Então, HP é outra unidade de potência, tá? Então, essa bomba d'água aqui tem meio HP. Um HP é equivalente a 745,7 watts.
Então, lembrar, o watts é no sistema internacional. Então, é muito comum a gente usar cavalo vapor ou HP. E tá aqui, pessoal. Então, aqui é o carro popular, tá? Que é 70 CV. Mas imagina só, né? O supercarro, o Bugatti, que é 1500 CV. 1500 CV convertendo para watts seria equivalente a você multiplicar 1500 por 735,5, tá? Então, fazendo essa conta, você vai chegar no valor de 1,1 milhão de watts, ou 1,1 megawatts. Essa é a potência de um Bugatti, tá? Eu tinha um Bugatti Veyron, que é igual esse daqui, tá? Que eu comprei no Need for Speed. 1 milhão e 500 mil. 1 milhão e 500 mil dólares. Mas eu comprei no Need for Speed. Outra forma de escrever potência média, tá, pessoal? Então, potência, como a gente viu lá atrás, é trabalho por tempo. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Onde aqui θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Por ΔT. Então, olha só, eu posso colocar em evidência esse ΔX por ΔT. Então, veja, ΔX por ΔT é a velocidade, ó, tá vendo? A força eu deixei, repetir ela a força. Cosseno eu repeti. Então, aqui coloquei em evidência, ΔX por ΔT é a velocidade. Então, tá aqui uma forma, pessoal, alternativa de escrever potência média. Ao invés de você usar trabalho por tempo, força, você usa força vezes velocidade. Então, de novo, ó, F é a força que realiza o trabalho, tá? V é a velocidade do objeto, da partícula, por exemplo. E o cosseno de θ, ou θ, é o ângulo entre a força e a velocidade, tá? E, de novo, ó, essa expressão aqui, ela só é válida também quando a velocidade é constante. Tem que ser constante. Se a velocidade for variável, isso daqui não vale não. Então, o termo cosseno, de novo, ó, o termo cosseno é você projetar a força na direção da velocidade ou você projeta a velocidade na direção da força. Então, está aqui, pessoal, um exemplo. Um elevador. Então, vamos supor que a gente quer dimensionar, tá, o motor de um elevador de prédio residencial. Então, esse elevador vai subir 10 andares. Então, se o prédio tem 10 andares, vamos supor que cada andar tem uma altura de 3 metros, de modo que vai totalizar do primeiro até o 10º 30 metros, né? Isso, 30. E ele vai subir com a carga máxima, tá, de 8 pessoas, onde cada pessoa tem uma massa de 80 kg. Então, se ele vai subir com 8, 8 vezes 8 dá 64, vai ficar 640 kg. Então, o elevador vai subir com velocidade constante, porque só assim eu posso aplicar essa expressão aqui, tá? Então, você quer dimensionar a potência do elevador a depender do tempo de subida, tá? Que vai durar essa realização do trabalho. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor, pegar dois casos aqui. Vamos calcular a potência que eu devo ter do elevador, de modo que a subida dure. Item A, 2 minutos, e no item B, 30 segundos. Então, vamos lá fazer o item A. Então, a situação é essa, pessoal. Durante a subida, tá? Você vai ter as forças que atuam no elevador. Força-peso, que é o peso de todo mundo, tá? Mais o peso do elevador vazio. O elevador vazio, vamos supor que um contrapeso vai se encarregar de lidar com essa força, tá? Então, só preciso me preocupar com a força dos passageiros, que é isso que eu coloquei aqui. 8 pessoas, que é equivalente a 640 kg, ele cheio. Então, está aqui a força-peso, e aqui eu vou ter a força do cabo, que é a força do cabo do elevador. Vai ser essa força aqui, ó, de tração, ela que vai ser exercida pelo motor, tá? De tração do elevador. Essa força que eu quero, esse motor aqui que eu quero dimensionar. Então, quero saber quanto é que vale essa força de tração. Se ele sobe com velocidade constante, essa força de tração aqui vai coincidir com o peso, tá? Porque você vai impor a condição de equilíbrio dinâmico nesse eixo aqui, ó. Se o equilíbrio é dinâmico, a força resultante é igual a zero. Tração para cima, peso para baixo, então essa soma aqui deve ser igual a zero. Aí com isso eu concluo que a tração é igual ao peso, tá? Então vamos lá. Item A. Então trabalho, eu vou calcular a potência pela definição anterior, que vai ser trabalho por tempo, onde tempo do item A vale 2 minutos
E o trabalho vai ser o trabalho realizado pela força de tração no cabo do elevador. Por isso que eu coloquei aqui W de T. Então, o trabalho vale força vezes deslocamento. Esse deslocamento aqui é na vertical, tá? Chamei de ΔX. Deslocamento subindo, aponta de baixo para cima, a força aponta de baixo para cima, o trabalho é positivo, tá? Como está aqui. Então, o trabalho vale tração, que vai coincidir com peso. Peso vale massa vezes G, vai dar. Então, massa 640 kg, G que é a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e ΔX que é o deslocamento na vertical, tá? Que é 30 metros. Então, peso vezes 30 metros dividido por, agora, ΔT, que é 2 minutos, que aqui eu devo usar em segundo. Tá? Então, 12 minutos é equivalente a 2 vezes 60 segundos, que vai dar 120 segundos, né? Bom, pessoal, fazendo a conta com a calculadora, tá? Aqui vai dar 6.400 vezes 30, dividido por 120, então vai dar 1.600 watts, ou 1.600 joules por segundo. Então, essa é a potência do motor que você deve ter no item A, um motor de 1.600 watts. Então, aqui eu posso agora calcular, isso aqui foi a unidade em watts, tá? Que é o joule por segundo. Eu posso converter isso para HP, usando essa relação aqui, ó. Um HP equivalente a 745,7 watts, que é só você multiplicar por 1 aqui, você vai chegar no valor de 2,15 HP. Ou eu posso agora converter essa quantidade aqui também, ó, converter essa quantidade para CV, cavalo vapor. Então, cavalo vapor é equivalente a 735,5 watts, que é watts, né? Então, de novo, ó, 1 watts então é equivalente a 1 CV dividido por 735,5. Então, é equivalente a você pegar esse watts aqui, ó, e jogar aqui. Então, você vai descobrir fazendo isso 2,18 CV. Então, essa aqui é a potência do item A do motor em watts, HP e CV. Então, agora vamos responder o item B. O item B, o tempo de subida vai ser bem curto. Ó. No item A dura 2 minutos, no item B vai durar apenas 30 segundos, que é um quarto do item A. Então, novamente, eu vou usar a mesma expressão, tá? A força de tração é a mesma. A única coisa que muda agora é o tempo de realização de trabalho. Eu quero que esse trabalho seja realizado em agora 30 segundos. Então, pegando a expressão, ó, trabalho vale força vezes deslocamento. A força, que é a força de tração, conhecida como força-peso, massa vezes G, vezes deslocamento, para você obter o trabalho, e por ΔT, só que agora ΔT é 30 segundos. Fazendo a conta de novo, 640 kg, vezes 10, que é a gravidade, 6.400, vezes 30, dividido por 30, vocês podem ver que esse 30 aqui cancela com esse em cima, cancela com o de baixo, 6.400 watts. Tá, então aqui a unidade é o watts, lembrar. Você usar aqui Newton, e aqui usar metro, e aqui usar segundo, aqui fica joule por segundo, tá? Que a gente abrevia de watts. Então eu tenho agora 6.400. E se você for ver, ó, é 4 vezes maior do que esse valor aqui, né? 4 vezes maior porque o tempo aqui foi 4 vezes menor. 6.400 watts, que é equivalente a 8,58 HP, que por sua vez essa quantidade aqui é equivalente a 8,70 CV, que é cavalo vapor. Tá? Então aqui a expressão é essa, né? Coloquei só um caso aqui, ó, converter potência, que esse valor aqui é em HP. Então eu pego 1.600 watts, eu quero multiplicar por 1. Ou então poderia imaginar assim, que eu vou pegar esse W aqui, ó, que é o watts. 1 watts então é equivalente dessa relação aqui, ó. 1 watts é equivalente a você dividir todo mundo aqui do lado esquerdo e do lado direito por 735,5. Tá? Então você vai ter que 1 watts é equivalente a 1 CV dividido por 735,5. Aí é só trocar então agora aqui, ó, esse W, que é o watts, por essa quantidade aqui, ó. Foi isso que eu fiz, ó, tá vendo aqui? E pronto. 1.600 vezes 1 sobre 745,7 é equivalente a você dividir, né? 1.600 por 745,7, que vai dar esse valor aqui, né? Então, pessoal, essa foi a solução do item A na forma
tradicional. Agora vamos ver como é que ficaria respondendo o item A e o item B por essa expressão aqui, ó. Então aqui eu teria solução alternativa, né? Força, que é a força de tração que realiza o trabalho, que nesse caso aqui é a tração, né? É a força que realiza o trabalho, que é a força de tração, vezes a velocidade, que é a velocidade de subida. Então isso por sua vez é igual. Então tá aqui, força de tração é 6.000 newton, tá? Já tinha visto isso antes, que é o peso. 6.400 newton. Então aqui, ó, do item a velocidade de subida é espaço por tempo, porque veja, o espaço que você vai percorrer é 30 metros e o tempo é 2 minutos, que é equivalente a 120 segundos, né? Então, dividindo 30 metros por 120 segundos dá 0,25 metros por segundo. Então, se você pegar essa velocidade aqui, ó, 0,25, multiplicar por 6.400, você vai obter essa quantidade aqui, tá? Então, esse seria o item A. O item B é a mesma coisa, calcular a velocidade de subida, que é você pegar o espaço, tá? Que continua sendo o mesmo, dá 30 metros, e você agora dividir pelo tempo, que é o tempo de subida, que vale 30 segundos. 30 metros dividido por 30 segundos dá 1 metro por segundo. Então agora aqui você vai pegar essa velocidade, 1 metro por segundo, e vai multiplicar por 6.400 newton, você deve obter o 6.400 watts. Tá? Então posso usar uma forma ou posso usar outra, que foi mais conveniente. Geralmente é isso, pessoal. Um elevador com a velocidade de subida de 1 metro por segundo, a potência dele vai ser mais ou menos essa, 8. 8 a... é em torno disso, 8 a 9 HP por CV. Então, é isso que eu queria falar sobre energia. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre energia cinética, que é associada com a velocidade, e energia potencial, que é associada com a posição. Então, vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo.